8 de maio. Santo Isidro Lavrador, 1130. De todas as ocupações, a mais necessária e mais útil é a do lavrador. Santificada já pelo exemplo dos patriarcas, oferece 1000 ocasiões de praticar as virtudes. O lavrador possui, como os eremitas, todos os meios de salvação, sem como eles se retirar ao interior dos desertos. A vida de Santo Isidro é disto prova eloquente. Santo Isidro nasceu em Madrid. Os pais, pobres de fortuna, mas tanto mais ricos em virtude, comunicaram ao filho o espírito de temor de Deus e educaram no bem cristamente. A pobreza não permitiu que Isidro frequentasse a escola. A assistência, porém, do Espírito Santo, merecida pela extraordinária humildade, substituiu-lhe perfeitamente a falta de livros e da ciência, os quais nem sempre adiantam o homem na santidade. Isidro, ávido de conhecer as verdades da santa religião, não perdia a ocasião de ouvir a palavra de Deus, que tão profundamente lhe calava na alma. A paciência nas contrariedades, o modo afável de tratar o próximo, a prontidão em perdoar as ofensas, a fidelidade aos patrões, a pontualidade no cumprimento dos deveres, o respeito e a modéstia e, antes de tudo, a grande caridade, para com todos, fizeram com que conseguisse uma completa vitória sobre todas as paixões. Tinha um modo de vida que confundia aqueles que, para desculparem a falta de piedade, alegavam a estreiteza de tempo. Isidro transformava em oração os trabalhos e fadigas, sujeitando-se-lhes em espírito de penitência e na intenção de cumprir a vontade de Deus. O trabalho no campo era que mais ocasião lhe oferecia de elevar o espírito a Deus. Enquanto a mão lhe dirigia o arado, a alma se lhe achava em colóquios com Deus e os santos do céu. Quanto mais chorava as misérias humanas, tanto mais desejava as alegrias e consolações da celestial Jerusalém. Isidro era tão senhor da língua, que nunca dos lábios se lhe ouviu uma palavra sequer de impaciência ou queixa. A boca transbordava-lhe de louvores a Deus e agradecimentos à divina graça. Nunca mudou de patrão. Como o patriarca Jacó podia dizer-lhe: passei as noites vigiando, passei frio e calor para aumentar os teus bens. Pouco possuías quando entrei em teu serviço, e vê agora como estás rico. Gênesis, capítulo 30, versículo 30. João de Vargas, assim se chamava o patrão, soube avaliar bem o tesouro que possuía em Isidro, a quem dedicava uma amizade de irmão, seguindo assim o conselho de eclesiástico. Como a tua alma ama e estima um empregado prudente, conhecendo bem o espírito de Isidro, dava-lhe toda a liberdade de ouvir a missa todos os dias. Isidro se levantava cedo para poder conciliar as normas da vida religiosa com as obrigações do Estado. Embora pobre, dava aos pobres esmola, repartindo com eles o ordenado. Contraíra matrimônio com Maria Turíbia, tanto quanto ele piedosa e santa. O único filho desta união morrera, e o casal resolveu viver em perfeita abstenção e castidade. Maria Turíbia morreu em 1175 e goza na Espanha de veneração de santa. Esta devoção foi reconhecida e aprovada pelo Papa Inocêncio XII. Caindo gravemente doente, Isidro predisse a sua morte, para a qual se preparou com todo zelo. Deus chamou-o a si em 1170, tendo Isidro 60 anos. Muitos milagres lhe confirmaram uma grande santidade. 40 anos depois da morte, o corpo foi do cemitério transportado para a igreja de Santo André, mais tarde depositado na capela do bispo. Isidro foi canonizado em 1622, pelo Papa Paulo V. O corpo repousa num caixão preciosíssimo e não apresenta até hoje o menor sinal de decomposição cadavérica. Lavrador e pobre, Isidro santificou-se, fugindo do pecado, praticando boas obras, observando os mandamentos da lei de Deus e da igreja. Outra coisa não precisamos fazer para chegar à santidade. Ser-nos-á impossível fazer o que fez Santo Isidro?
É difícil fazer com pontualidade as orações prescritas? Receber os santos sacramentos, ouvir com atenção a Santa Missa, sofrer com paciência, ser assíduo no trabalho, fazer a caridade, evitar más companhias, observar os mandamentos da lei de Deus? Tudo isso Santo Isidro fazia e nada mais, e tornou-se grande na santidade. Examinemos ponto por ponto as nossas obrigações, e digamos com sinceridade se podemos ou não fazer a mesma coisa. Deus não nega sua graça a ninguém, e estado não existe em que a santificação seja coisa impossível.